Oi, meus amores, e aí, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, tá bom? Hoje nós vamos iniciar mais uma aulinha de português com a tia Lara. Hoje nós vamos falar sobre alguns assuntos bem legais e o primeiro deles é a quarta capa. O que seria a quarta capa? É um nome um pouco diferente, talvez vocês não tenham ouvido falar ainda, mas nada mais é que a última capa do nosso livro, a parte de trás do nosso livro. Eu vou pegar um exemplo para vocês. Então, aqui eu tenho um livro, aqui é a capa da frente. Eu abro ele, Qual é a minha quarta capa? É essa capa que fica aqui atrás. O que ela apresenta pra gente? Ela traz pra gente a sinopse e algumas imagens relacionadas ao livro. A sinopse a gente sabe que é aquele textinho que vem atrás, que é um resumo da história que é contada nesse livro. Mas esse resumo ele não conta o final da história, Então, a quarta capa ela apresenta pra gente imagens, relacionadas ao livro e esse resuminho, essa sinopse. E para que serve essa quarta capa, com essas informações? Ela serve para despertar no leitor o interesse, Porque se você vai numa livraria, numa biblioteca, você quer procurar um livro, quer ler um livro. E às vezes você olha a capa e talvez a capa te interesse muito. Mas aí, para você não levar um livro e não gostar, o que você faz? Você vai na quarta capa, lê a sinopse, observa as imagens e a partir daí você vai saber se aquele livro te interessa, se aquele livro não faz muito o seu estilo. E você consegue, saber se você vai gostar de levar para casa para ler ou não. Próximo assunto que nós vamos ver hoje é a acentuação gráfica das palavras monossílabas tônicas. O que seria palavras monossílabas, Vamos relembrar. Palavras monossílabas são aquelas palavras que possuem apenas uma sílaba. E tônica, o que seria palavras monossílabas tônicas? Monossílabas, uma sílaba. Tônica é quando tem uma sílaba forte, A gente sabe que sílaba tônica é a sílaba mais forte. Então, palavras monossílabas tônicas são palavras com uma sílaba apenas e essa sílaba é tônica. Então, vamos lá. Quando que essas sílabas, essas monossílabas, elas vão apresentar acento, Elas vão ser acentuadas. Quando elas forem terminadas em as, eis e os. Quando forem terminados assim, em ditongos abertos, que a gente sabe que é quando a gente fala, a gente puxa esse som, é uma sílaba mais tônica, a gente vai acentuá-las. Ou seja, são as palavras com o som mais aberto, São essas palavrinhas que vão receber a acentuação. E elas precisam ser terminadas em as, eis ou os. Ficando assim, as, eis, os, els. Como, por exemplo, a palavrinha gás, céu, sóis, Quando a gente consegue perceber que ela tem um som mais aberto. E as monossílabas átonas, elas não vão ser acentuadas. O que são as monossílabas átonas? São aquelas palavrinhas que têm apenas uma sílaba, sendo assim monossílaba, e possui o som mais fechado. Então, como por exemplo, no. Eu vou no seu carro. No é um som fechado, não é no seu carro. O nó me dá uma ideia de som mais aberto, E aí eu acentuo. O no, não. Então, é muito importante, quando a gente tiver uma dúvida se acentua ou não, a gente pronunciar essa palavrinha. Porque se eu sei que o nó de nó, ele é acentuado, e aí eu vou escrever, eu vou no seu carro, eu
eu posso achar que o no seu carro também é nó. E aí, eu pronunciando, eu vou tirar essa dúvida. Então, essas monossílabas átonas, que tem um sonzinho mais fechado, sonzinho mais leve, elas não serão acentuadas. No, do, né? Então, é isso. Então, vamos lá, para ficar mais fácil o nosso entendimento sobre as palavras monossílabas tônicas, que são aquelas palavrinhas, né, que possuem uma sílaba só e essa sílaba é a sílaba tônica, ou seja, é uma sílaba forte, né? Então, a gente viu que a monossílaba, ela vai ser acentuada, a monossílaba tônica vai ser acentuada quando ela terminar com a, ou as, e, ou eis, o, ou os. E também quando ela tiver o seu final com ditongos abertos. Ei ou és, el ou els, oi ou os. É legal a gente observar que aqui entre parênteses, né, tanto aqui quanto aqui, nós temos o S. Então, pode estar só o ei quanto o eis, tá bom? Aí eu trouxe uns exemplos para vocês. Gás. Ó, o gás, ele tem só uma sílaba e ele termina no as, né? Então, ó, se a gente olhar aqui, tem o as, então vai ser acentuada. O dó termina com a letra O, ó, só a letra O também vai ser acentuada. Céu termina com olha aqui, nós temos aqui também, então vai ser acentuada. E sóis, que termina com os, ó, pode terminar tanto com oi quanto com os. Nesse caso aqui terminou com os, então vai ser acentuada. E agora nós vamos falar sobre a acentuação gráfica das palavras oxítonas. O que são palavras oxítonas mesmo? Alguém lembra? Então, as palavras oxítonas são aquelas palavras que têm a sua sílaba tônica sendo a última, né? Então, as palavrinhas com a última sílaba sendo tônica é chamada de oxítona. Então, vamos lá. Quando as palavras oxítonas vão ser acentuadas? Quando que elas vão receber o acento gráfico? Quando elas forem terminadas com a ou as, e ou eis, o ou os. Ou também quando elas tiverem os ditongos abertos. Quais são os ditongos abertos? Ei ou eis, oi ou os, el ou els, né? Aí elas vão ser acentuadas. Exemplo, sofá, patê, maiô, né? Elas estão terminando essas palavrinhas com a, com o, com e. Aí nós temos papéis, ou seja, és é um ditongo aberto, né? Então, a gente precisa sempre observar a última ou as últimas letras da nossa palavrinha para saber se ela vai ser acentuada ou não, tá bom? Então, para ficar mais fácil, eu também vou trazer exemplos para vocês. Então, nós vimos que a acentuação gráfica das palavras oxítonas, elas vão ocorrer quando a última sílaba, né? Quando as últimas letras da nossa palavrinha, quando elas forem a ou as, e ou eis, o ou os e em ou ens. Então, quando se finalizar assim a nossa palavrinha oxítona, ela vai ser acentuada. Ou também quando tiver ditongos abertos. Nós vimos que os ditongos abertos são ei, eis, el, els, oi ou os, né?
E aí agora eu trouxe aqui uns exemplos para vocês poderem ver. Aqui nós temos papéis, ó, tem aqui? Tenho aqui, ó. Aqui eu tenho ei ou és. Se termina com és, vai ser acentuada. Herói, eu tenho oi. Tenho também aqui, ó. Então, vai ser acentuada. Sofá, ó. Tem alguma com A? Tenho, olha. Aqui, né? A ou as. Já que terminou com A, eu também vou acentuar. Vamos lá. Nós iniciamos nossas atividades sobre quarta capa na página 10 do nosso módulo 3, tá bom? Aqui nós temos: a comunicação é o modo de nos relacionarmos com as pessoas que estão ao nosso redor, nossos amigos, nossos familiares, né? Você já teve dificuldade para se comunicar com alguém? De que forma resolveu isso? Compartilhe sua experiência com a gente. Observe abaixo a quarta capa do livro O Silêncio de Júlia, que fala sobre uma menina com deficiência auditiva. Júlia é uma menina muito feliz, mas que nunca tem companhia para brincar, até que um dia ela conhece seu novo vizinho, André. Aí aqui nós temos a quarta capa desse livro, O Silêncio de Júlia, e aqui nós temos uma pequena sinopse, que é o resumo do que vai acontecer nesse livro aqui, mas não vai contar o final pra gente, tá bom? Vamos ler juntos. No jardim de Júlia, os passarinhos cantam, mas ela não pode ouvi-los. Ela também não escuta um ronronar do gato, o latido do cachorro, a buzina dos carros, o ruído dos aviões. Mas em breve, Júlia terá um companheiro de brincadeiras. Ela aguarda a chegada de seu novo vizinho, André. Os dois precisam superar suas dificuldades de comunicação para compartilhar segredos e brincadeiras. Aqui nós temos um trechozinho falando um pouco sobre o autor desse livro. Pierre Coran, nascido na Bélgica em 1934, é poeta, romancista, professor de literatura e roteirista de histórias em quadrinhos, indicado 2 vezes ao prêmio Hans Christian Andersen, o prêmio mais importante da literatura infanto-juvenil. Possui mais de 100 obras publicadas, entre elas o livro O Silêncio de Júlia. Agora, interpretação oral. Você costuma ler as informações da quarta capa antes de ler ou pegar um livro emprestado? Por quê? Responde aí oralmente para mim. 2. O que mais chamou sua atenção na quarta capa do livro O Silêncio de Júlia? Diz aí para mim também. Agora, interpretação escrita. Qual é o assunto abordado no livro O Silêncio de Júlia? Vocês vão escrever aqui. Fala sobre o que esse livro aqui? A gente conseguiu descobrir pela sinopse? Sim, né? Então, vocês podem dizer aqui para mim. Número 2. Por que Júlia não consegue ouvir os sons do passarinho, do gato, do cachorro, da buzina e do avião? E aí, por que ela não consegue ouvir? A gente também viu aqui. Número 3. Contorne o nome do novo vizinho que Júlia está aguardando. Aqui nós temos alguns nomes, vocês vão ver qual é o nome do novo vizinho de Júlia e vão circular. Número 4. Para que Júlia e seu novo amigo precisam superar as dificuldades de comunicação? Para que eles precisam descobrir uma forma de quebrar essa dificuldade que eles têm na comunicação? Para quê? A gente também viu aqui, né? E aí é só escrever aqui para mim. Página 12. Pinte abaixo a imagem que corresponde à expressão do menino que aparece na quarta capa do livro. Então, ó, nós temos essa expressão aqui. Qual dessas 4 aqui corresponde à expressão desse menino aqui? Vocês vão pintar para mim, tá? Número 6. O texto que aparece na quarta capa de um livro é chamado sinopse. Assinale com um X a alternativa correta quanto ao objetivo desse texto. Apresentar um texto jornalístico que informa um fato real ou apresentar informações sobre o livro e despertar no leitor a curiosidade ou vontade de ler aquela história.
Esse a gente já sabe, né? Não vai ser difícil. Número 7. Assinale com um X os itens apresentados na quarta capa de um livro. Do livro que você leu, né? De um livro que você leu. Informações sobre o conteúdo do livro, imagens que têm relação com o conteúdo do livro, título e nome do autor do livro, código de barras e nome e logomarca da editora responsável pela publicação do livro. Vocês vão marcar com o X todas as informações que a quarta capa de um livro possui, tá bom? Número 8. A que público é destinado o livro O Silêncio de Júlia? Como você chegou a essa conclusão? Então, ó, esse livrinho aqui, O Silêncio de Júlia, ele é destinado a qual público? Infantil, infanto-juvenil, jovens, adultos. Vocês vão escrever aqui para mim e vão me dizer como que vocês chegaram a essa conclusão. E aqui nós temos um resuminho do que é a quarta capa, né? Que nós já vimos que a quarta capa é um livro. A quarta capa de um livro é um gênero que costuma apresentar a sinopse e as imagens relacionadas ao conteúdo do livro, com a finalidade de despertar no leitor interesse pela leitura desse livro. Agora vamos falar, vamos ver atividades relacionadas à acentuação gráfica das palavras monossílabas tônicas. Você já estudou que as palavras com apenas uma sílaba são classificadas como monossílabas. Agora você vai estudar a situação em que as palavras monossílabas recebem acento gráfico. Observe a cena a seguir, leia a frase abaixo dela e responda as questões. A mãe da Aline sempre dá um nó forte no cadarço do tênis dela. Letra A. Contorne na frase acima as palavras monossílabas. Aqui nós temos palavras com uma sílaba só. A, mãe, dá, nó, no, do. B. Releia as palavras abaixo retiradas da frase. Depois ligue-as à informação correta sobre a pronúncia delas. Aqui nós temos as palavras dá, nó, dá, no. E aqui nós temos forte e fraca. Aí vocês vão ver a palavrinha dá, sem acento, sem acentuação. Ela tem o som forte ou o som fraco? Vocês vão ligar aqui de acordo, tá bom? A mesma coisa vocês vão fazer com a palavrinha nó, com a palavrinha dá, com a palavrinha no. Vão observar se o som é forte ou se é fraco e vão ligar aqui. A forma, pronúncia, que ela é pronunciada, ela tem uma pronúncia forte ou uma pronúncia fraca? Vocês vão ver. Para isso, vocês vão precisar pronunciar essas palavrinhas aqui, tá bom? Precisa perceber que as palavras monossílabas podem ter pronúncia forte ou fraca, né? As palavras monossílabas com pronúncia forte são chamadas de tônicas. E as palavras monossílabas com pronúncia fraca são chamadas de átonas. Número 2. As palavras monossílabas tônicas dá e nó da frase da página anterior recebem acento gráfico. Veja a seguir outras monossílabas tônicas. Lá, gás, ré, mês, ti, lis, do, Nós temos essas palavras aqui monossílabas. Assinale com o X a alternativa correta a respeito das palavras monossílabas tônicas. Todas recebem acento gráfico? Nem todas recebem acento gráfico. Então, observando aqui, todas recebem acento gráfico? Não, né? E a gente vai descobrir por quê. Monossílabas tônicas terminadas em as, a ou as, e ou eis, o ou os e em ditongos abertos, ei, és, el, els, oi, os, que foi o que a gente viu, na nossa aulinha, elas vão receber o acento gráfico. E as monossílabas átonas, elas não vão receber o acento gráfico, tá? Por exemplo, dá e no. Observe o esquema a seguir. Is, ti, bis, us, tu, pus. Então, se a nossa palavrinha terminar com i ou com is, com u ou com us, ela não vai receber acento gráfico, tá? Aí aqui, nós temos escrito isso que eu acabei de falar para vocês. Agora, nós vamos falar sobre a acentuação gráfica das palavras oxítonas. Você já sabe que as palavras oxítonas recebem essa classificação
por causa da posição da sílaba tônica, a última. Mas será que todas as oxítonas recebem acento gráfico? Vamos verificar. Número 1. Pronuncie as palavras a seguir. Amor, Belém, ninguém, sofá, cristal, patê, lilás. Aí nós temos todas essas palavrinhas aqui. Vocês podem pausar o vídeo aí e pronunciar todas elas. Aí agora na letra A. Assinale com um X a alternativa que apresenta a classificação das palavras acima de acordo com a posição da sílaba tônica. Elas são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Ó, observando aqui, a gente consegue ver que a sílaba tônica dessas palavras é a última. Quando a sílaba tônica é a última, elas são classificadas como? Vocês vão marcar aqui. Letra B. Todas as palavras do quadro acima recebem acento gráfico. E aí, sim ou não? Todas elas têm acento gráfico? Não, né? E aí nós vamos descobrir o porquê. Qual é a terminação das palavras que receberam acento gráfico? E aí, ó, nós vamos aqui observar. Em, ó, quando termina em A também. Com E, el, ens, o, né? Nós podemos observar e aí vamos escrever aqui. Aí agora, para sabermos se uma palavra oxítona recebe ou não acento gráfico, precisamos analisar a terminação da palavra. Como assim? O final da palavra, né? Que a gente já viu isso. Então, ó, as oxítonas terminadas em A ou as, E ou eis, O ou os e em ou ens, elas vão receber acento gráfico. E também as palavras terminadas em ditongos abertos. Quais são? Ei, eis, el, els, oi e os. Então, sempre que a gente vê uma palavrinha oxítona terminada com essas letrinhas, elas vão receber acento gráfico. Na página 16, observe o esquema a seguir. I ou is, siri, lambaris. U ou us, maracatu, urubus. A última sílaba dessas palavrinhas aqui são tônicas, então são palavrinhas oxítonas. Mas por que elas não recebem acento gráfico, tia? Porque elas são terminadas com i ou is e u ou us. Então, sempre que as palavrinhas oxítonas forem terminadas com i ou is, u ou us, elas não vão receber acento gráfico. E aqui está escrito exatamente isso que eu falei para vocês. Número 1. Leia o poema a seguir e responda as questões. Título do nosso poema: Sol e Flor. Da cor do mel, um raio de sol. Da cor do céu, a flor tão só. Tão só eu vim, tão só eu sou. O raio e a flor ao pôr do sol. A cena criada pelo poema ocorre em que momento do dia? Ó, observando aqui, ocorre em que momento do dia? À noite, de manhã, ao entardecer, e aí? Vocês vão responder oralmente para mim. Letra B. Que cores vêm à sua mente ao imaginar esta cena? Imaginando essa cena aqui, quais são as cores que vêm na sua mente? Responde aí oralmente também. Na letra C. Leia duas palavras monossílabas do poema que receberam acento e justifique por que elas foram acentuadas. Céu e só. Elas foram acentuadas por quê? Elas terminam de que forma? Vocês vão escrever para mim o porquê que elas foram acentuadas, tá? E é legal observar a forma que elas terminam, porque a gente sabe quando elas são acentuadas, quando a gente observa o quê? O final, né? A sua última sílaba, as suas últimas letrinhas. E agora, na página 17, a nossa última página de atividades hoje, leia o poema a seguir e responda as questões. Maritaca. Olá, Maritaca, onde vai a senhorita? Tão dengosa, tão catita, vestido verde esmeralda. E esse ar de peralta, colar de bolas, anel, penacho no chapéu. Olhar cheio de mel vai paquerando o papagaio. Nós temos algumas palavrinhas aqui que talvez vocês não conheçam. Estão sublinhadas de verde. Aí a gente descobre aqui embaixo. Catita, bonita, elegante. Maricata, ave da mesma família dos papagaios, mas de tamanho menor.
Penacho, conjunto de penas para enfeitar o chapéu. E peralta, que exagera ao se vestir ou chama a atenção pela elegância. Agora, letra A. O que você achou desse poema? Diz aí para mim oralmente, né? Pensa aí, fala com quem tá do ladinho de vocês. Letra B. Contorne no poema as palavras que rimam entre si. Então, vocês vão vir aqui no poema, ó, tô dando uma dica aqui, e vão circular as palavras que rimam entre si. Letra C. Releia essas palavras que rimam entre si e contorne a sílaba tônica de cada uma delas. Aqui, ó, anel, chapéu. Vocês vão circular a sílaba tônica de cada uma dessas palavrinhas, tá bom? E agora aqui, ó, qual é a posição da sílaba tônica nas duas palavras que você circulou, contornou, né? Como elas são classificadas? Então, observando aqui, ó, nós vemos que é a última sílaba. Como que essas palavrinhas que têm a última sílaba tônica são classificadas? Vocês vão escrever aqui pra mim, tá bom? E agora, explique por que a palavra chapéu recebe acento gráfico e a palavra anel não recebe acento gráfico. Essa é a moleza, né? A gente já falou bastante sobre as palavrinhas que recebem acento gráfico e as que não recebem e o porquê. E é só vocês escreverem aqui pra mim, tá bom? Essa foi a nossa última página. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. Um beijo e até a próxima!